Você já se perguntou o que as pessoas em outros países consideram uma iguaria? Às vezes a gastronomia pode nos surpreender com ingredientes e combinações de sabores inusitados que podem parecer estranhos para quem não está acostumado. Neste vídeo, vamos explorar algumas das comidas mais incomuns que são consideradas deliciosas em diferentes lugares do mundo. Prepare-se para uma jornada gastronômica cheia de surpresas e descobertas. Roda a vinheta. Balut, Filipinas. Você já ouviu falar de um prato chamado balut? Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas ele é muito popular nas Filipinas. Trata-se de um ovo fertilizado de pato cozido e consumido com o embrião desenvolvido dentro da casca. A origem do balut remonta a séculos atrás, quando o comércio de ovos era bastante comum nas Filipinas. Para que os ovos sobrevivessem durante as longas viagens, os comerciantes começaram a cozinhá-los antes de vendê-los. Com o tempo, os ovos cozidos com o embrião começaram a se tornar uma iguaria. Hoje em dia, o balut é consumido principalmente como um petisco, muitas vezes acompanhado de cerveja. Os ovos são cozidos por cerca de 20 a 30 minutos e então são descascados. O embrião, que é uma massa gelatinosa, é geralmente temperado com sal e vinagre. Apesar de ser considerado uma iguaria nas Filipinas, o balut é considerado uma comida estranha em muitas partes do mundo. Muitas pessoas acham o sabor e a textura do embrião pouco atraentes. Mas para os filipinos, o balut é um prato tradicional que faz parte de sua cultura e história. Casu marzu, Itália. Vamos agora para a Itália, onde podemos encontrar um queijo bastante peculiar, o casu marzu. Trata-se de um queijo pecorino que é deixado para apodrecer e atrair moscas. Sim, você leu corretamente, moscas. As moscas depositam seus ovos no queijo e, quando as larvas começam a se desenvolver, o queijo fica com uma textura mais suave e cremosa. Mas não se engane, o cheiro do casu marzu é bastante forte e pode ser descrito como podre. Ao contrário do que você pode pensar, as larvas não são removidas do queijo antes de ser consumido. Na verdade, os apreciadores do casu marzu consideram as larvas uma parte essencial do sabor e da textura do queijo. Eles comem o queijo juntamente com as larvas vivas, muitas vezes cobrindo os olhos para evitar que as larvas saltem e atinjam seus olhos. Apesar de ser ilegal na União Europeia desde 2002 devido a preocupações com a segurança alimentar, o casu marzu ainda é produzido e consumido em algumas partes da Itália. É considerado um alimento tradicional pelos sardos, nativos da ilha da Sardenha, onde o queijo é produzido. Entretanto, é importante ressaltar que a ingestão do queijo pode trazer riscos à saúde, incluindo infecções estomacais e intestinais. O casu marzu pode ser ilegal em alguns países, mas algo totalmente legal aqui no Brasil é se inscrever e curtir esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Com a sua ajuda, nosso canal chegará à meta de 1000 seguidores e nosso conteúdo interessante será espalhado para mais pessoas. Akaro, Islândia. Vamos agora para a Islândia, onde podemos encontrar um prato bastante incomum chamado akaro. Trata-se de um prato feito com carne de tubarão, que é deixada para apodrecer e fermentar sob terra durante meses antes de ser cortada e servida. O processo de preparação do akaro é bastante peculiar. Primeiro, a carne do tubarão é cortada em pedaços e enterrada no solo por cerca de 3 a 4 meses. Durante esse período, as enzimas presentes na carne do tubarão começam a quebrar as proteínas e os açúcares, produzindo uma substância chamada amônia. Depois que a carne é desenterrada, é cortada em pedaços e deixada para secar ao ar livre por mais alguns meses. Somente depois desse processo, é considerada pronta para consumo. A carne é servida em pequenos pedaços, muitas vezes acompanhada por um shot de Brennivin, uma bebida alcoólica tradicional islandesa. Apesar de ser considerado uma iguaria na Islândia, muitos turistas que experimentam o akaro pela primeira vez descrevem o sabor como sendo bastante desagradável, com um cheiro forte de amônia. Entretanto, para os islandeses, o akaro é uma tradição culinária antiga e um símbolo de sua cultura e história. Durian, Sudeste Asiático. Vamos agora para o Sudeste Asiático, onde podemos encontrar uma fruta bastante conhecida chamada durian. O durian é uma fruta de aparência única, com uma casca dura e espinhosa e polpa cremosa. O que mais chama a atenção em relação a esta fruta é o seu cheiro forte, que muitos descrevem como sendo bastante intenso e desagradável. Apesar disso, o durian também é conhecido pelo seu sabor adocicado e único, que muitos apreciam. É comum encontrá-lo em sobremesas, sorvetes, doces e até mesmo em pratos salgados em países como Tailândia, Malásia e Indonésia. Entretanto, devido ao seu forte cheiro, muitos estabelecimentos proíbem a entrada do durian, especialmente em hotéis e transporte público.
Há até mesmo casos de pessoas desmaiando devido ao cheiro da fruta. Apesar de ser amado por muitos, o durian é considerado uma fruta polêmica e nem todo mundo é fã do seu cheiro intenso e peculiar. É uma experiência única e interessante para aqueles que se aventuram a experimentá-lo. Cuy, Peru. Vamos agora para os Andes, onde podemos encontrar um prato tradicional chamado cuy. Trata-se de um prato feito com um animal chamado cuy, que é um tipo de porquinho da Índia. O cuy é um animal de estimação comum nos Andes, mas também é criado como animal de consumo humano. A carne é bastante apreciada na culinária andina, sendo muitas vezes preparada em ocasiões especiais, como festas e celebrações. O preparo do cuy é bastante simples e geralmente é assado inteiro ou frito. A carne é saborosa e rica em proteínas, mas muitos turistas podem ficar surpresos ao saber que estão comendo um animal que é geralmente considerado um bicho de estimação em outras partes do mundo. Apesar de ser um prato incomum para muitos, o cuy faz parte da tradição culinária andina há séculos e é considerado uma iguaria por muitos locais. Se você tiver a oportunidade de experimentá-lo em sua próxima visita aos Andes, vale a pena se aventurar e experimentar essa delícia regional. E essas foram algumas das comidas mais estranhas ao redor do mundo. Esperamos que tenham gostado dessa jornada gastronômica e que tenham aprendido um pouco mais sobre a diversidade culinária em diferentes lugares do mundo. Lembramos que a comida é uma parte essencial da cultura de cada país e que o que pode parecer estranho para alguns pode ser considerado uma iguaria em outros lugares. Se você chegou até aqui, comente um emoji de comida e responda se você teria coragem de experimentar alguma dessas comidas do vídeo. Seu comentário e sua opinião é muito importante. E se caso você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e ative o sininho para ficar por dentro de todo o conhecimento que iremos postar por aqui. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.